Fala, galera da simulação, e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Kai Talks. Aqui é Luiz Amaral e nós temos aqui bate-papos descontraídos com engenheiros de diferentes setores do nosso negócio brasileiro, discutindo aqui como que é o seu dia a dia, os desafios que eles encontram e as possibilidades de inovação que eles trazem para o mercado. Acompanha aí porque o bate-papo de hoje está muito bacana. Na antiga mitologia grega, Prometeu era um titã artesão que participou da criação do homem, do ser humano. E, apegado à sua criação, ele roubou o fogo dos deuses e presenteou essa dádiva para os homens para que eles pudessem se aquecer nas noites de frio e se proteger das feras, todas mais ágeis e mais fortes. A lenda diz que Prometeu acabou sendo punido por esse ato, mas mitologias à parte. O fato é que o ser humano soube utilizar o poder do fogo com maestria, e a partir do seu domínio que surgiu a metalurgia. A maioria dos metais existem na natureza de uma forma de minérios misturados com outros elementos. E é provável que o ser humano tenha iniciado aí o seu trabalho de separar o minério desses outros elementos há mais de 10 mil anos atrás. E existem vários registros de diferentes civilizações em todos os locais do mundo trabalhando com materiais metálicos desde o âmbito estético até mesmo bélico. Nos desenvolvemos ao longo da Idade do Cobre, depois da Idade do Bronze, a Idade do Ferro, e vimos a técnica ser completamente modificada por grandes homens de negócios como Andrew Carnegie. Melhor do que eu para discorrer sobre esse assunto, nós temos hoje a presença ilustre de Alexandre Dolabella Rezende, coordenador de engenharia especializado em simulação das Américas da RHI Magnesita. E a gente vai conversar um pouco sobre como que é o dia a dia desse grande profissional. Acompanha aí. Kai Talks. Vamos falar de simulação? Alexandre, cara, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Um prazer te ter aqui ao longo do nosso Kai Talks. Ô Luiz, eu que agradeço pelo convite, é uma honra participar. Já tive a oportunidade de ouvir outros episódios e só pessoas espetaculares participando, então é uma honra para mim fazer parte desse grupo. Muito obrigado. Ah, e você é mais uma delas, cara. E assim, o pessoal não viu aqui as coisinhas que a gente conversou no backstage, mas eu tenho certeza que o bate-papo vai ser legal. Importante, o setor de refratários, e quando a gente fala desse mundo da metalurgia, ele não é tão conhecido pelo público geral. A gente tem aqui espectadores do mundo da engenharia, tem gente que nem é da engenharia, e eu gosto muito desse público particularmente, minha mãe é a ouvinte assídua. Mas eu acho legal a gente iniciar essa conversa falando um pouquinho sobre a RHI Magnesita. O que você pode dizer para a gente dessa empresa? Então, a RHI Magnesita ela é líder mundial no setor de refratários e eu acredito que a maioria das pessoas tem uma noção, por exemplo, do que é siderurgia, né? Você vai produzir aço a partir do minério e nesse processo você vai precisar fundir o minério e a temperatura para isso é altíssima. E siderurgia é só um exemplo, refratários são usados em várias aplicações, por exemplo, não ferrosos, que seria alumínio, cobre e outras ligas metálicas. Cimento, utiliza muito refratário. Vidro, utiliza muito refratário. Setor petroquímico utiliza também. Eu vou falar hoje um pouco mais focado em siderurgia, porque é onde eu atuo mais diretamente, mas a RHI Magnesita como um todo fornece refratários para todas essas indústrias. E o refratário... Só por segurança, o que é o refratário? Vamos começar pela ideia conceitual exatamente. Aqui. Pensa que para você fabricar um metal, um aço, por exemplo, uma liga metálica, você vai ter que fundir o minério e tratá-lo. Isso acontece a temperaturas em torno de 1.500, 1.600 graus Celsius. Então, só que a maioria dos equipamentos que vão fazer parte desse processo, eles têm uma estrutura de aço. Aço sólido, vamos falar assim. Então, é meio que natural. Não tem como você ter contato direto do aço líquido com o seu equipamento, senão ele vai fundir. Não vai funcionar. Você tem que ter alguma coisa ali para proteger o equipamento. E o refratário é um material que tem essa função. O refratário ele é um material cerâmico que tem a propriedade de resistir a altas temperaturas. Vamos supor, a característica principal dele é que ele vai suportar o contato
com um metal líquido ou qualquer outro produto em altíssima temperatura e vai preservar a sua integridade. Então, ele cumpre essa função e, com isso, você consegue proteger um equipamento, revestir internamente um equipamento e permitir armazenar um metal líquido, por exemplo, protegendo a parte estrutural do equipamento, do efeito da alta temperatura. Outra coisa importante em relação ao refratário é em relação a conservar a energia do processo. A partir do momento que você trabalha com um material que está ali a 1500, 1600 graus, segundo a lei da termodinâmica, né, esse calor tende a dissipar para o ambiente. Só que você tem uma quantidade de energia estrondosa para para levar esse minério que parte da temperatura ambiente até essa temperatura e preservar, nesse caso, o aço em tratamento ou qualquer que seja o produto, na temperatura líquida enquanto ele está sendo tratado, enquanto ele está no refino, enquanto ele está até chegar na propriedade necessária para fazer o produto final em estado sólido. Então você tem que minimizar a perda térmica durante o processo também. E o refratário ele tem também essa propriedade, ele conserva energia. Então é outra função importante que ele exerce. E agora sim, eu sei que a gente está aqui para falar de simulação, né? Então assim, onde que a simulação entra nessa história? Uma característica até da RG Magnesita, que tem tudo a ver com isso, é que é uma empresa que se especializa em fornecer não somente o refratário, como as soluções associadas ao refratário. Então, o que isso quer dizer? Muitas vezes o cliente ele não sabe qual refratário que ele precisa, ou então ele tem uma certa demanda, ele quer melhorar alguma coisa no processo dele, que passa pelo refratário, mas ele não sabe chegar e falar, olha, eu preciso de um refratário assim, assim, assado. É a própria RG Magnesita que vai analisar, estudar o processo desse cliente para poder sugerir um produto, seja um produto já existente ou um produto que tem que ser desenvolvido para aquela aplicação. E a simulação entra nisso. Assim, isso tem tudo a ver com a atuação da simulação. Nosso time de simulação ele tem um foco muito grande em estudar o processo dos clientes para achar qual que é o melhor produto, a melhor solução para aquele processo. Então, acho que isso resume um pouco aí da atuação da empresa, o que a gente fornece e como que a simulação entra nessa jogada. Essa pauta é bacana, porque quando a gente pensa em siderurgia, a gente está falando de uma indústria muito bruta. Então, talvez aqui o público que não conhece tanto desse setor tenha uma visão de que ele não seja tão moderno, algo nesse sentido. E está completamente errado, porque vocês fazem inovação de ponta todo dia. E inclusive foi esse o motivo que a gente quis que você participasse desse bate-papo hoje, porque a simulação está muito presente nessa indústria. Tem muita inovação e muito potencial para continuar inovando, né? Então, acho que é uma área bem, bem bacana para a gente discorrer. E, ok, entendemos da empresa. Alexandre, fala um pouquinho para a gente sobre você agora. Como é que você fez a sua carreira que veio a culminar no seu cargo atual de coordenador de simulação de um time de engenharia na Magnesita? Beleza. Eu, desde o ensino médio, sempre gostei muito de matemática, de física, de tudo relacionado à parte de exatas, então sempre fui muito direcionado para seguir para essa área. Só que eu nunca tive um pé na engenharia, assim, igual eu vejo muita gente, até outros episódios aqui, eu vi o pessoal comentando que o cara desde novo já brincava de desmontar coisa ou já tinha uma pegada muito prática, né? E eu não sou esse cara. Eu sempre fui assim, entrei na engenharia só porque eu gostava de matemática, basicamente. E aí eu pensei, engenharia é um curso bacana de fazer, né? Só que eu não tinha exatamente um pé assim na engenharia. E quando você pensa naquele estudante cru, era eu. Aquele cara, assim, estudava, sabia os conceitos e tal, mas que não tinha noção nenhuma de equipamento, noção nenhuma de indústria. Esse cara era eu, sem dúvida. E aí foi interessante que, em certo momento da minha graduação, eu tive a oportunidade de participar do programa de intercâmbio do Ciências Sem Fronteiras. Eu fui para os Estados Unidos, fiquei 1 ano na Michigan Technological University. E aí lá eu estava escolhendo os cursos, eu vi lá, eu pensei, vou fazer coisa mais avançada, né? Vamos tentar fazer coisa legal. E aí eu tinha 2 cursos que me chamaram a atenção, que um era Computational Fluids Engineering, né? Engenharia de fluidos computacional, e o outro era Introdução a Métodos de Elementos Finitos. E eu falei, vou fazer isso aqui, legal. E eu lembro direitinho da aula, no caso era de elementos finitos, que a gente começou tinha uma espécie de aula prática, o professor colocava a gente lá com software e passava uns exercícios pra gente fazer. E eu achei aquilo muito massa. Eu olhei aqui porque, acho que talvez por eu não ter tanta vivência assim, de indústria,
eu tinha muita dificuldade de enxergar aquela teoria sendo aplicada em algum projeto, vamos falar assim. E mesmo no contexto de sala de aula, de coisa assim bem básica, eu comecei a entender, pô, então aquela equação lá de transferência de calor, ela vai entrar aqui, né? Na hora que você põe o equipamento aqui e calcula a distribuição térmica, é isso que acontece, né? Eu meio que consegui enxergar as coisas, os conceitos de engenharia através do que a gente fazia lá na simulação. E eu achei isso muito legal. E aí eu falei, pô, quero mexer com isso, né? Se eu tiver condições, né? Na época, estudante, eu não tinha nem feito estágio ainda. Falei, se eu conseguir fazer uma carreira na área, vai ser bacana. Então isso já me direcionou um pouco. No final desse período morando fora, eu tive a oportunidade de fazer um estágio de verão. Aí eu busquei focar em agregar alguma coisa na área de simulação para o meu currículo, para eu seguir nisso. Eu consegui na Universidade da Geórgia uma vaga, estágio de 3 meses, para trabalhar num projeto relacionado à análise termoestrutural de tanque de gás liquefeito natural, que é bem engraçado porque é quase o oposto do que eu faço hoje. A diferença é que esse tipo de tanque trabalha com materiais muito frios. Mas a preocupação era também relacionada a temperaturas e tensões térmicas, só que na direção contrária do que eu faço hoje. Mas conceitualmente bacana. Era muito similar. Então foi bacana, já que tive esse primeiro contato com um projeto na área de simulação. E aí quando eu retornei do meu intercâmbio, cheguei naquela etapa que você está buscando um estágio, né? E eu também procurei alguma coisa em simulação. E para minha sorte, eu descobri que na época era Magnesita, né? Hoje é Regra Magnesita. Tinha um time de simulação. Era em Belo Horizonte também, que é onde eu também estava fazendo minha graduação, né, na UFMG. E tinha uma vaga para esse time. Então, assim, eu entrei no programa de estágio já bem determinado a conseguir essa vaga, né? Assim, o pessoal perguntava, você quer entrar em quê? Quero entrar nesse time aí, vi que vocês têm esse time de simulação, seria minha vontade. E eu fui aprovado no estágio, entrei no programa de estágio, trabalhando inicialmente na área estrutural. Trabalhei 1 ano e meio nessa área e, assim, 2015, cara, cenário tenebroso para a indústria, né? Um ano de recessão violenta, tava perspectiva péssima de continuar, né? Vamos falar assim. E acabou surgindo uma vaga na área de CFD. Surgiu uma vaga, o cara que estava no CFD saiu e meu chefe na época me deu essa oportunidade. Falou, tem essa vaga aqui em CFD, tava gostando do meu trabalho na parte estrutural e eu tinha a oportunidade de eu continuar, só que migrando para CFD. E aí foi bacana, porque eu tive muito apoio, tanto dele quanto dos colegas. Só que eu aprendi uma área nova, né? Eu saí do estrutural e fui pro CFD, eu acabo que hoje eu sei muito mais de CFD do que de estrutural, mas eu acabo sabendo um pouco dos dois. E nisso fiquei 5 anos trabalhando na parte de CFD. Nesse meio tempo eu entrei no mestrado em engenharia metalúrgica, porque eu sou engenheiro mecânico. Eu não tinha muito fundamento assim, na parte de metalurgia, do processo em si que eu estava estudando, quanto um engenheiro metalúrgico. Então eu entrei no mestrado nessa área para complementar essa formação. E outra coisa relevante nesse caminho foi que, em 2017, a Magnesita fundiu com a RHI, que é um grupo austríaco, hoje é RHI Magnesita. Mas o que tem de mais importante nisso, diretamente relacionado a mim, é que a RHI também tem um time de simulação. Então, no momento que ocorreu essa fusão, a gente passou a ter um time na Europa e um time aqui. E foi assim, aquele primeiro momento você pensa, né, pô, e aí, será que vai acabar o time daqui, vai ficar só o time de lá, né? Sempre dá aquele medinho, né, disso acontecer. Só que não foi isso que aconteceu. Os times se deram super bem. Eu me dei super bem com o pessoal de lá. Deu para aprender bastante coisa. Certamente eles também aprenderam bastante coisa com a gente aqui. E hoje a gente está no time global. Com essa fusão, acabou surgindo uma estrutura maior, né, uma estrutura global de simulação. E eu passei a ser o coordenador do time das Américas. Então, isso meio que guiou um pouco a minha trajetória. É o cargo que eu ocupo hoje. Eu coordeno o time das Américas, que é o time, na prática, o time aqui do Brasil, né? O time que está aqui em Contagem é um time que executa a maior parte dos projetos para as Américas como um todo. Bacana. E vamos aproveitar, porque a trajetória é bem legal, ela é meio que parecida com a minha, que eu também entrei estagiário, atuei numa área, fui para outra. É bacana porque isso gera para a gente esse senso de a tecnologia ser multidisciplinar, da gente atuar em âmbitos diferentes.
Eu achei interessante o ponto que você trouxe sobre o mestrado em engenharia metalúrgica, porque eu também sou engenheiro mecânico, e eu me dei conta, a gente acha que a gente sabe, né? Porque a gente estuda fenômenos, a gente estuda transferência de calor. E eu lembro a primeira vez que eu tive que atuar no seu setor, então não sei quanto tempo de E3S eu já tinha, que eu falei, ok, vai ser fácil, deixa eu estudar isso aqui. E quando eu comecei a olhar no detalhe, comecei a falar, cara, eu não sei nada. Eu não sei nada. A minha engenharia mecânica não me deu base nenhuma porque eu preciso fazer aqui. Então precisei ir atrás de vários documentos, papers e, enfim, publicações sobre metalurgia, porque eu descobri que eu era completamente ignorante. E foi algo curioso para minha história, porque eu não sabia que eu era tão ignorante até ter essa oportunidade de pôr a mão na massa. Então eu entendo bem o que você tá falando aí nesse sentido. Pois é. E, cara, conta pra gente. A gente já teve várias pessoas aqui nesse podcast até o episódio que você tá vendo, perfis muito diferentes entre si, setores completamente diferentes, mas de uma forma geral, todos estão mais no ponto da operação propriamente dita. Como que é ser o coordenador de uma equipe que nem essa? Como que é a operação de coordenar uma equipe de especialistas em simulação? Cara, é muito interessante porque, assim, você acaba tendo contato com várias áreas diferentes, né? Então, eu como coordenador do time, eu estou envolvido em todos, parcialmente envolvido, né? Em praticamente todos os projetos. E a gente tem projetos com alguns com a nossa área de operações, alguns dando suporte ao nosso processo interno, alguns projetos de pesquisa de base, junto ao setor de pesquisa. A gente tem os projetos de suporte ao cliente, que é o principal, né, em especial siderurgia. E acaba que, assim, estando coordenando o time, eu tenho um pouco de contato com um pouco de tudo, né? Então, eu continuo sempre aprendendo. É sempre gratificante. E em siderurgia, a gente atua desde lá do alto forno, assim, no canal de corrida, até panela, lingotamento. Então, a gente fica exposto a várias situações, né, diferentes. Aqui no nosso time, a gente tem, principalmente, simulação estrutural, térmica e fluidodinâmica, especialmente para siderurgia. E aí, só falando um pouco do que a gente faz, né? Em estrutural, a gente analisa o comportamento e operação dos nossos produtos e otimiza conforme necessário. Então, você tem alguns refratários com geometria mais complexa, você tem, por exemplo, alguns tubos de material refratário que servem para proteger o metal líquido no trajeto entre um equipamento e o outro. Esse metal líquido, dependendo do nível de nobreza, né, o nível de aplicação dele, ele não pode ter contato com o oxigênio a partir de um certo etapa do processo, para preservar as propriedades. Então, você tem, para transferir de um equipamento para o outro, essa transferência tem que ser protegida, né? Ela tem que ser num ambiente totalmente isolado da atmosfera. E aí você tem tubos para isso, tubos refratários para isso. Naturalmente, é uma geometria mais complexa, né? Você tem uma preocupação maior, tem um projeto estrutural adequado daquele componente para ele suportar a operação, que inclui, inclusive, tensões térmicas significativas. Um outro equipamento que é bem, não vou chamar de equipamento, é mais um componente, que é bem interessante do ponto de vista estrutural, é uma peça que a gente chama de inibidor de turbulência. Quando você tem uma certa etapa do processo que o metal líquido ele vai da panela de aço, que é basicamente um vaso, né? E ele vai passar para um outro equipamento que fica embaixo, ou seja, ele cai por ação da gravidade, dentro desse tubo longo, de preferência, para não ter contato com a atmosfera, e vai ter um impacto no outro equipamento. Esse impacto, você precisa amortecer esse impacto de alguma forma, porque senão você pode desgastar demais o revestimento naquela região. Então tem uma peça que é como se fosse uma caixa. Uma caixa, pode ser circular, retangular, com uma geometria interna irregular que vai receber esse jato e vai dissipar a energia cinética desse jato. É uma peça bem interessante. E quando você pensa que ela vai receber um impacto de um fluido que tem 7 toneladas por metro cúbico de densidade, você pensa que a questão estrutural é relevante nesse caso. A alta temperatura, altíssima a alta temperatura, exato. Vai ter uma tensão térmica ali. Então, o nosso time estrutural foca muito nesse tipo de aplicação, em garantir que as geometrias são adequadas para suportar essas tensões. Outra área relevante da parte estrutural é em sistemas mecânicos, né? Essa própria transferência de metal entre um equipamento e outro
é regulada por sistemas de válvulas bem complexos, que envolvem tanto parte mecânica, mesmo, vamos falar assim, de aço, né? Quanto peças refratárias, que são aquelas que estão no contato direto. São sistemas geralmente de válvula gaveta. E, obviamente, tem questões estruturais relevantes quando você projeta um sistema como esse. Você quer garantir que vai... Quando você tem placas que deslizam uma sobre a outra. Essa placa ela tem que estar sempre em contato. Você não pode, por exemplo, permitir que elas abram por questão de deformação térmica. Você tem que garantir uma pressão adequada no sistema para garantir a selagem. Várias questões relevantes do ponto de vista estrutural que se beneficiam muito de simulação na hora do projeto. Que a gente também atua muito de perto nesse tipo de projeto. Em CFD, tem diversas aplicações, por exemplo, na parte mais perto do alto forno, você tem um canal principal. A gente atua muito otimizando o perfil desses canais para garantir uma separação adequada entre o metal e as impurezas, que a gente chama de escória. Como tem densidades diferentes, essa impureza tende a flotar, ela separa por flotação. Mas o perfil do canal influencia muito tanto na velocidade desse fluxo, na eficiência dessa separação. Então é algo que a gente estuda com simulação fluidodinâmica. Tem alguns refratários também que são usados para injetar gases em alguns equipamentos, por exemplo, panela de aço. Você tem injeção de gases para agitar, né? Você tem um tratamento, o engenheiro lá do processo vai adicionar uma liga, ou ele vai adicionar qualquer coisa que vai alterar aquela composição química, e você tem que garantir que aquilo vai estar homogêneo. Então, para isso, normalmente se injeta gás, através de um refratário especial para isso, um refratário poroso, geralmente, ou pode ser lança também. E você, através do CFD, você analisa, por exemplo, essa posição desse refratário que vai injetar o gás está adequada para ter a melhor homogeneização? Ou então, a gente fornece também o sistema de injeção de gás, né? Então, assim, a gente dá muito suporte também no sentido de a vazão de gás que está sendo adotada. Ela é suficiente para homogeneizar num tempo adequado e, ao mesmo tempo, tomar muito cuidado, assim, para não usar uma vazão exagerada e, de repente, acentuar um desgaste. Então, você tem um cenário que não é simples, porque, vamos falar assim, não é quanto mais melhor, e nem quanto menos melhor. Você tem um ponto ótimo ali no meio do caminho, que a simulação ajuda muito a determinar qual que é esse ponto ótimo. E você tem momentos do processo que você quer minimizar a turbulência, por exemplo, como no caso que eu falei do inibidor de turbulência. Você quer receber um jato em alta velocidade e amortecer esse jato. Então, como que tem que ser a geometria desse componente para dissipar essa turbulência de forma adequada? CFD vai muito nisso. E tem algumas válvulas também, que na parte de ligotamento, já na hora de solidificar o metal, que o metal líquido ele vai para um molde. E solidificação é um fenômeno muito complexo, né? Você tem que para você solidificar de forma uniforme e na taxa adequada, sem você ter irregularidades no produto final solidificado, ter uma estrutura adequada, você tem que ter, ao mesmo tempo, uma taxa de alimentação desse metal adequada para garantir um processo constante, contínuo. Só que se for muito alto, você tem problemas de turbulência, problemas de estrutura irregular. Então tem também um ponto ótimo, né? Nem tão turbulento e nem tão calmo. E simulação nessa hora é espetacular para ajudar a projetar esses componentes. E tem outras aplicações também. A gente está sempre aberto a apoiar outras demandas que, como a gente trabalha muito com o cliente, às vezes surge uma coisa que é uma necessidade do cliente que a gente não pensou ainda. E a gente bota a cara, né? A gente está aí para isso. Vamos tentar resolver. Então, meio que a nossa atuação é um pouco disso, assim, resume um pouco nossa atuação. Cara, são muitas aplicações, né? Eu já tive uma aula aqui, que eu já aprendi coisas que eu nunca tinha parado para pensar. Vou até compartilhar, até mostrar aqui a minha própria ignorância nesse assunto. Poxa, a mistura feita com gás. Nunca tinha parado para pensar que não tem material para você fazer uma hélice e fazer um agitador mecânico numa aplicação que nem essa, porque a alta carga térmica deve correr praticamente qualquer coisa, né? O gás ele acaba sendo mais eficiente. Imagina a complexidade que seja de fazer esse escoamento de gás por meio poroso, material refratário e uma aplicação muito complexa. Exatamente. E o gás ele é muito eficiente no sentido de que, como ele é muito menos denso do que o metal, se você consegue aplicar a pressão suficiente para que ele
consiga romper essa resistência inicial e entrar no seu fluido, ele já vai subir naturalmente. Então, assim, você já gera uma agitação daí. A partir do momento que você injeta o gás, ele naturalmente vai tender a subir e gera uma recirculação no banho. Muito legal. Isso que você comentou é muito pertinente, no sentido de que um dos grandes desafios de trabalhar com isso é que a maioria dos instrumentos e equipamentos que são aplicados na indústria de uma maneira geral, convencional, não funcionam numa temperatura de 1.500, 1.600 graus. Exatamente, eu tô aqui pensando, poxa, fizemos um estudo de fluido e tem uma zona de recirculação. Qualquer outra indústria, chapa defletora. Não dá para usar chapa defletora. Interessante. Exato. E fiquei curioso aqui, nessa aplicação, nossa, você narrou vários desafios, na verdade, passou por otimização, multi-objetivo, mas solidificação, nossa, eu lembro até hoje o primeiro caso de solidificação que eu fiz, foi um desafio bacana, deu para aprender muito no processo. Eu fiquei particularmente curioso com essa peça que você falou que vai receber por ação da gravidade o impacto do material a alta temperatura para preservar o material refratário que vai estar com uma certa distância. Que material que você utiliza? Como que me dá um pouquinho mais de detalhes dessa peça, porque eu fiquei genuinamente interessado. Não, então, é um refratário também. Ele está ali para, assim como o restante do revestimento, está ali para cumprir uma função de suportar alta temperatura e, nesse caso, direcionar o fluxo do aço, né? A maioria dos refratários, eles vão só revestir a parede do equipamento, tem uma função mais de proteção térmica, e esse ele já é mais especial no sentido que a própria geometria dele é algo muito estudado. A gente tem, inclusive, diversas patentes diferentes, de diferentes formatos desse tipo de refratário, e cada uma funciona melhor para um tipo de aplicação diferente. Por mais que esteja no mesmo equipamento, esse equipamento, por sinal, chama distribuidor, né? Um equipamento que vai distribuir o aço já no estado bem final da produção para os moldes de lingotamento. Esse distribuidor, dependendo da usina, tem formatos diferentes, tem demandas diferentes, necessidades diferentes. Às vezes, em algum lugar, o pessoal está mais preocupado em aços de altíssima qualidade, então ele quer separar as impurezas, que separa por flotação. Então, nesse caso, você quer diminuir ao máximo a velocidade do fluxo para dar tempo de flotar. Aí você vai projetar ele seguindo esse critério, né? Vou projetar esse inibidor de turbulência para alcançar esse objetivo. Já outros clientes têm uma preocupação mais térmica. Não, eu quero que misture muito bem o aço no meu distribuidor para evitar zonas frias. Aí já é outra linha de raciocínio na hora de projetar. Outros clientes vão ter uma preocupação em mistura, por exemplo. Ele tem vários moldes de lingotamento e ele quer garantir que o aço que vai chegar em cada molde de lingotamento seja muito parecido, que você não tenha diferenças, vamos supor, nem de composição, nem de temperatura no aço que chega em um ponto e outro. Aí é outra linha de raciocínio. Então, ele é um tipo de peça bem interessante, a gente trabalha muito com ela porque ela pode variar muito de acordo com a demanda de cada cliente. E me conta algo, Alexandre, que eu estou ficando particularmente interessado. Às vezes que eu tive a oportunidade de atuar nesse setor, não foram com empresas tão visionárias, tão inovadoras quanto a Magnesita era, a RHI era, e hoje a união da RHI e Magnesita é uma bomba nuclear de inovação. Eu tô tendo essa aula aqui hoje. Mas nesses outros mercados que eu tive a oportunidade de atuar, eu via muito profissionais que não tinham tanto essa vertente técnica da modelagem, de entrar no detalhe da coisa. Hoje eu tenho essa visão de que tá no DNA da empresa. Putz, dominado. Lá atrás, foi um desafio você, como um especialista de simulação, ter uma ação aqui com um interlocutor que não era desse mundo, que nunca tinha ouvido falar em simulação, e de repente esse cara tinha que acreditar no resultado que você estava apresentando para ele. Você teve barreiras desse sentido na sua carreira? É sempre um desafio, né? Você apresentar algo que não é, digamos que a pessoa não está totalmente familiar com aquilo. É algo que você vai aprendendo com o tempo. O que eu posso falar assim, sobre como lidar com isso é basicamente entender o que esse cara que você está
conversando com ele, seja um cliente, seja um colega da própria empresa, que às vezes é o responsável por um produto, esse cara ele tem um problema para resolver, né? Ele tem alguma coisa ali que ele quer alcançar. E o importante é focar nisso na hora que você vai apresentar um trabalho de simulação, é focar no qual que é o problema do cara, assim, o que ele... o cara quer, vamos supor, um produto mais robusto, foca nisso, não é... O cara quer por exemplo, que você dê uma solução para melhorar a homogeneidade de temperatura no equipamento dele. Foca nisso na hora de apresentar. Não fica fazendo muita firula de jargão técnico, cara, terrível, assim. O cara não quer saber qual modelo de turbulência você usou, não quer saber se o seu elemento é de segunda ordem, de primeira ordem. O cara quer saber, assim, o que você vai me oferecer, né? O que você vai me oferecer e o que você vai trazer para o meu processo. É focar em comunicar bem isso, né? Fazer um relatório bem conciso, bem objetivo, sem ficar viajando demais. E acaba, eu digo assim, que funciona, cara. Assim, as pessoas compram a ideia, assim, até não é, digamos assim, uma coisa tão que seja assim uma barreira pra gente. Se você tem uma comunicação boa, a pessoa compra a ideia. E só um ponto que eu queria comentar que é interessante é que a gente às vezes faz retrospectiva anual assim, de projetos com o time, né? Fala, a gente fez esse projeto, esse. O que foi mais legal, né? O que deu um impacto melhor para a empresa. E a gente vê muitas vezes que o projeto que mais deu resultado não foi o mais complicado, né? Não foi o que você gastou mais horas ou que você usou o modelo mais elegante, né? Nossa, fiz um modelo não linear com isso e aquilo. Às vezes o que você fez ali, simplesinho, resolveu alguma coisa, e aí todo mundo, vários colegas, vários clientes elogiam aquele trabalho. Aí o cara até comenta, não, mas esse foi até fácil, né? Assim, foi até... Aquele outro trabalho que eu fiz, que eu fiquei meses trabalhando, às vezes não deu a mesma repercussão, e acontece muito isso. Porque o que importa não é a simulação que você fez, o que importa é o problema que você resolveu, ou ajudou a evitar, né? Então, esse você não tem uma relação tão direta assim entre a complexidade do modelo que você vai usar e o resultado que você vai alcançar na prática, né? E esse é um ponto que eu gosto de chamar atenção, porque sempre surpreende às vezes, né? Quando a pessoa entra na área, acha que não, fazer uma simulação cabulosa aqui vai resolver tudo. Não, às vezes a simplesinha resolve melhor. Às vezes ela sai mais rápido, às vezes ela resolve um problema mais rápido, né? Você não perde o timing da solução do problema com um modelo mais simples. O que a gente vem escutando muito na engenharia ao longo dos anos é que o maior desafio do engenheiro hoje não é o técnico, são os soft skills. Exatamente. Eu achei animal, sendo bem sério, achei animal o que você está falando, porque é algo que a gente aprende na prática mesmo. A faculdade não te ensina isso. A gente teve o bate-papo com o professor Malisca também aqui no podcast, e ele falou, cara, o engenheiro de hoje, ele tem que ser bem mais lá em cima do que em relação ao engenheiro do passado, porque tem mais tecnologia embarcada. Esse cara tem que dominar mais coisa no dia a dia dele. E tá aí, no seu discurso. Ok, eu usei esse modelo, eu fiz aquilo, eu trabalhei isso. Tudo isso é crucial para você ter um entregável. Mas o caminho até o entregável não importa. O que importa é o entregável. A resposta é essa. Se a gente fizer isso, melhora. Se a gente fizer isso, piora. A previsão é de uma melhoria de X%. É isso que importa. Vai ter um caso ou outro, assim, que eu posso contar no dedo, assim, que é quantas vezes que aconteceu comigo, vai ter um especialista em simulação da outra empresa que vai estar lá para questionar cada vírgula do seu modelo, mas isso é muito raro. Geralmente, você vai apresentar para pessoas mais práticas mesmo, mais de processo mesmo, podem ter ou não algum conhecimento, mas não é o foco deles. E, assim, você não vai ficar dando volta em cima de qual modelo de turbulência você usou, qual ordem de elemento você usou. Geralmente a gente faz sempre uma página assim, mostrando isso, mas a gente passa rápido. A gente fala, aqui tá as considerações do modelo, caso você tenha curiosidade de saber mais detalhes. Geralmente a pessoa não tem esse interesse, geralmente já passa para o que interessa, que é o resultado. E assim, o que vai dizer a hora da verdade mesmo, é a hora que põe o produto lá põe a solução lá. Funcionou? Isso é bom. Não funcionou? Aí vem a cobrança, mas
é essa hora que importa, né? Essa solução que você vai propor vai funcionar ou não, é isso que interessa. É aí que você vai construir a sua credibilidade ou não. Se naquilo que você falou, se foi realmente assim ou se não foi. Eu vou tomar liberdade aqui de parafrasear Ben Parker, o tio do Homem-Aranha, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Justamente por não ter um especialista no seu dia a dia, na outra ponta, para questionar tudo que você fez, sim, que você tem que se capacitar muito e estar muito seguro de tudo que você está fazendo. Porque é o que você falou. Eu estou lidando com equipamento de toneladas que tem uma produtividade de tantas toneladas hora, um material que está a 1.500 graus. Se você fizer algo errado, você tem sérios problemas. Eu gosto de falar isso porque a gente vive numa sociedade, agora eu vou falar bem da sociedade brasileira, a gente dá muito valor para profissionais do setor da saúde, e tem que dar, eles são fantásticos. Mas eu tinha um professor na faculdade que ele me ensinou isso e eu carrego comigo. Um médico, quando ele comete um erro, ele mata um. Um engenheiro que comete um erro, ele mata 500, ele mata 1.000. Então, essa é a responsabilidade que eu imagino que vocês carregam aí ao lidar com uma empresa do porte da RH e Magnesita. Com a quantidade de funcionários que vocês têm atuando na linha e etc. Com certeza, é exatamente isso. E quando vai fazer alguma coisa, tem que realmente estudar a fundo e ter segurança no que está fazendo. E vamos lá, tô com a curiosidade. Você se atreve a dar um en passant pra gente do que você arrisca que vai estar pegando nessa indústria pelos próximos 10 anos? O que você anda ouvindo aí nos corredores? Certamente, um tema que é destaque hoje e vai ser, sem dúvida nenhuma, é questões de eficiência energética. Quando você fala de um processo em altas temperaturas, você consome uma quantidade enorme de energia para chegar nessa temperatura e manter essa temperatura. Então, formas de aumentar a eficiência desse processo e de perder menos energia, ou sempre onde você puder usar menos energia, isso sem dúvida vai ser um tema de destaque. Já é hoje, não acredito que vai deixar de ser, porque é um tema que vai ganhar cada vez mais importância, né? Questão de até ambiental, não só econômico, como ambiental também. Você fala de levar para uma temperatura para um patamar aí de 1.500 graus Celsius, é muita energia que consome. Tanto, independente, tem rotas de processo que vão utilizar carvão mesmo, vão ter rotas de processo que vão usar energia elétrica. No caso do Brasil, a energia elétrica é uma energia relativamente limpa, mas quando você pensa em Europa, Estados Unidos, energia elétrica também é bastante poluente. Então, é um tema de altíssimo destaque, a questão de eficiência energética, sem dúvida. E outro a pauta ponto, ESG chegando, né? Está presente em todas as indústrias, a gente começa a ver valuation de empresas ser mais valorizado por essa pauta. Acho que é pertinente porque por conta da energia envolvida, nem me arrisco a dizer quanta energia é necessária nesse processo. Qualquer 1% é muita coisa, né? Exato, exatamente isso. E até um ponto que a gente, assim, que ajuda a explicar até um pouco de por que a gente atua tanto em simulação nessa indústria, né? Porque qualquer ganho, quando você fala uma indústria muito intensiva em capital, muito grande, com muito gasto de energia, se você ganha 2%, já é muita grana, já é muito dinheiro, já é muito impacto. Então, você tem uma justificativa até para você investir em tecnologia, investir em simulação ou outros tipos de tecnologia também. Porque pequenos incrementos, né, de ganho que você consegue representam muita coisa. E outro tema que eu acredito que vai ser destaque, assim como qualquer indústria, é a parte de digitalização, pensando em melhorar os processos através de, vamos falar assim, digital twin, né, que todo mundo meio que chovendo molhado, toda a indústria está falando nisso, né, e só que um ponto que eu destaco na parte no setor que a gente atua, é que assim como a gente falou lá atrás, coletar dados é muito mais difícil, assim, uma indústria em baixas temperaturas, você tem aí uma infinidade de sensores que funcionam, uma infinidade de técnicas para você coletar o dado do processo, e numa aplicação como essa, nós também temos algumas técnicas, mas é muito mais desafiador, né? Você ter uma coleta extensiva de dados de diversas variáveis diferentes, em diversos momentos diferentes, com a precisão necessária para fazer um modelo sofisticado
como esse. Nós temos hoje um já que funciona, um que a gente até já divulga bastante, já tem em operação com alguns clientes, que ele faz algo nessa linha, ele coleta dados de processo e dá uma previsibilidade de vida, de quanto tempo aquele revestimento vai durar. Então, faz através de machine learning, de inteligência artificial. E assim, é uma inovação fantástica, assim, se fosse falar assim, o que eu já vi de inovação na indústria e que chama atenção, sem dúvida esse que a gente chama de APO, né, Automated Process Optimization, né, é fantástico, ele é um modelo digital que já funciona hoje, vamos falar assim. Só que, em termos de aplicação, tem muito mais que ainda pode ser feito. E para chegar nisso, na indústria como um todo, eu acredito que coleta de dados é um tema que vai ser bem explorado, para coletar mais dados de uma maneira melhor e de forma mais abrangente. Seria outra ponta aí que eu apontaria como destaque nos próximos anos. O ponto mais bacana aqui do que você falou é que, de fato, é algo que é aplicável para todas as indústrias. A gente repara isso com os convidados que a gente traz. É interessante isso, como o mercado está olhando todo para uma mesma direção, porque o mercado todo vai se beneficiar com esse caminho. Então, você está aqui reiterando esses pontos. E vamos lá, minha última perguntinha para ti, respeitando aqui o nosso tempo, sei que você é um cara bastante ocupado. Que isso? Para alguém que deseja entrar no seu mercado, pode ser um estagiário, um engenheiro de outro setor, de outra área. Qual que é a dica que você dá? Cara, assim, a minha experiência maior é com estagiários, assim, nosso time ele tem uma tradição já de contratar pessoas no estágio e capacitando e efetivando e pessoa crescendo no time. Mas, assim, de uma forma geral, assim, falar assim, o que eu olho, né, quando eu já participei de alguns processos seletivos, como já do lado de quem recruta, né, e o que a gente costuma olhar, principalmente, é se aquela pessoa sabe o que é simulação, sabe onde que ela está se metendo, vamos falar assim, né? Quando a pessoa fala que quer entrar no time de simulação, ela sabe o que é simulação, ela já, vamos supor, já teve algum contato com a área, e contato que eu falo não é para o cara chegar sabendo, né? Não é para o cara, não tô olhando eu não quero achar um especialista escondido ali no meio do processo seletivo, é questão assim, o cara sabe que ele vai passar a maior parte do dia quebrando a cabeça com um modelo, que ele vai, às vezes, bater cabeça porque uma coisa não está convergindo, vai ter que ler artigos, ele sabe que a rotina dele vai ser essa. Acho que esse que é o ponto que eu mais olho, porque às vezes a pessoa entra achando que é uma coisa, descobre que não gosta da rotina e aí fica insatisfeito, depois quer sair, ou então não coloca 100% ali porque não é o que ela queria estar fazendo. Então eu olho muito para isso, a pessoa que ela gosta de simulação, ela quer mexer com isso. Aí, se gostar, aí vem as outras coisas, né? E claro, obviamente, tem aquelas características universais que você sempre olha alguém para alguma vaga, mas especificamente eu olho muito para isso, assim. E aí, a dica que eu dou é, se a pessoa tá, vamos falar assim, primeiro para um estagiário, se o cara tá pensando em entrar no programa de estágio, para uma vaga como essa, é legal já ter buscar fazer um curso na área, envolver em algum projeto na universidade. Igual eu falei, não para o cara chegar treinado, mas sim para eu saber que o cara realmente sabe que ele quer isso mesmo, né? Ele não vai descobrir depois que não gosta disso. E para o engenheiro experiente, assim, a exigência obviamente já é maior, né? Você já está buscando uma pessoa mais preparada para... E o que eu posso falar é, se há uma pessoa que já é da simulação em outra indústria, é interessante, pelo menos, buscar o básico, né, de conhecimento sobre o setor. Então, tem, por exemplo, no site da ABM, a ABM é a Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração. E lá tem muitos cursos, livros, até introdutórios para quem não é da área. E é legal para ter o primeiro contato. Assim, se você está pensando em migrar para o setor de metalurgia, é legal pelo menos saber o que é, né? Saber quais são as características da indústria, né? O que você vai estar trabalhando. E se é uma pessoa que já é mais experiente e quer ir para a simulação, aí eu indicaria talvez um mestrado, uma especialização, uma coisa um pouco mais técnica, assim, para, da mesma forma do estagiário, para a pessoa mostrar que ela sabe que ela vai mexer com isso, mas também para chegar um pouco mais preparada, né? Porque já um cara mais experiente já espera um pouco mais também. Então, é basicamente isso, minhas dicas. Não, fantástico. Eu pedi uma e você mandou várias. Vou fazer aqui um parênteses pequenininho.
que quem está assistindo esse podcast na data da sua publicação, estamos no ano de 2022, a I3S estará na ABM Week este ano, nós estaremos apresentando um trabalho lá sobre esse setor. Para ser mais específico, eu estarei lá apresentando um trabalho sobre esse setor, então quem quiser participar está super convidado. E ponto de capacitação, a I3S tenta ajudar bastante nesse sentido, e eu acho que o grande ponto por detrás do que você está falando, a gente vem discutindo, poxa, qual que é o impacto da digitalização no mundo, como isso vai refletir na mão de obra, nos empregos. Tem um site que eu já fui olhar, Will Robots Take My Job? Algo assim, que ele te fala estatisticamente quais as chances de um robô ter o seu trabalho. Ale, já te canto aqui a bola. Para nossa área, menos que 5%. Estamos garantidos. O clínico geral demais. É 70 e poucos por cento. Eles que têm que ficar com medo. Mas, retomando aqui, o grande ponto é que nós somos a geração da informação, do intelecto. E nós trabalhamos com inovação nesse sentido. O cara que vai trabalhar nessa área tem que estar preparado para ler, para estudar muito, para quebrar cabeça e todo dia fazer essa reflexão de falar, não sei nada, tenho que aprender muito mais. E a gente vai morrer nessa pilha. Então, eu vou dar minha dica aqui agora. Você quer se meter, você que está nos ouvindo, no mundo da simulação, esteja preparado para isso, para aprender coisas novas todos os dias se desafiar. E o melhor exercício que você pode fazer é o de ter essa humildade de falar, ok, aprendi um monte de coisa hoje, eu ainda não sei 1% do que eu tenho para aprender nesse setor, nessa aplicação, nesse problema. Cada problema é um. Não tem essa de eu sei fazer essa aplicação, eu sei fazer qualquer equipamento nesse sentido, etc. Ale, foi um bate-papo incrível. Eu tive uma aula aqui hoje, aprendi muita coisa. Agradeço demais a sua participação. E eu gostaria de deixar aqui o espaço, tanto para você dar aqui as suas considerações finais, fazer qualquer chamadinha, o que você achar pertinente, quanto também falar algo referente à sua equipe, referente à empresa, enfim, o espaço aqui é seu. Luiz, obrigado, agradeço novamente pelo convite, foi um prazer participar, igual eu falei, já vi outros episódios, acho o conteúdo fantástico, é um prazer, espero ter contribuído, é um prazer participar desse grupo. Queria falar que nós também estaremos na ABM Week, eu também vou estar lá, inclusive, então a gente se vê por lá. Perfeito. Já tem um compromisso agendado, então. Continuar aí com essa iniciativa, eu acho muito bacana. Eu tô aprendendo muito ouvindo o pessoal de outras áreas. Obrigado, é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Obrigado pelo seu interesse. A gente espera que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu, particularmente, gostei muito. Fiquem atentos, que a gente tem mais por vir. Um abraço e até mais. Um abração, pessoal. Valeu, galera! Se quiser mandar sua dúvida e sugestão, é só disparar um e-mail para kaitalks@i3s.co.